Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, Dulce. Bom Tudo bom, meu? dia! Bom dia, pessoal! Bom dia, Cris. Bom dia, tudo jóia? Espera aí que o som tá bem baixo, não tô te ouvindo direito. Ah, Tá. Tudo jóia, meu amor? graças a Bom, Deus, tudo maravilhindo! que maravilha. Aqui também, tudo maravilhindo. Deixa eu aproveitar e já passar dois recadinhos. Hoje tem live às 6h06. E hoje também começa a melhor mentoria do mundo. Não, você não tem noção. Olha lá, ó. Olha de quem que é a mentoria. É isso aí, gente. Vamos expandir, vamos aprender, vamos crescer, porque é só a gente que faz pela gente. Fica fora, não. É isso Nem mesmo, deixa. é isso mesmo, gente. E essa mentoria é um presente do universo para você. É um Uhum. presente porque uma mentoria com todo o conteúdo que eu vou trazer, 4 aulas ao vivo, assim, quase 60 dias de apoio no grupo por R$ 29, gente, é menos do que R$ 1 por dia. É muito menos. Sem contar que você vai ter acesso por 2 anos. Ou seja, você vai poder rever as ferramentas, as técnicas, os exercícios, o conteúdo, tudo por 2 anos. Então, faça, dê de presente para as pessoas que estão aí do seu lado, que estão ainda, sabe, buscando resultado, não estão conseguindo. Porque, de verdade, tem tanta gente inteligente, cheia de conteúdo, que merecia estar rico e não está por conta de alguns detalhes, sabe? Por detalhes. Por não saber alguma coisa, por estar travado em alguma outra coisa, sabe? Então, a ideia dessa mentoria é trazer ferramentas e técnicas para destravar. E aí, vamos? Bora, Bora! bora. É E bora nós aqui, então né, hoje. não perde. E bora nós aqui também com a nossa leitura maravilhosa. Capítulo 15, página 64 do livro digital. A pessoa próspera. O que eu afirmei no último capítulo aplica-se também ao profissional autônomo e ao assalariado, e à pessoa que trabalha com vendas ou outro tipo de negócio. Não importa se você é um médico, um professor ou um clérigo, se você puder dar prosperidade à vida dos outros e os fizer cientes desse fato, eles serão atraídos para você e você ficará rico. O médico, o médico que tem a visão para si mesmo como grande e bem-sucedido, não, peraí. O médico que tem a visão de si mesmo como grande e bem-sucedido na sua função e que trabalha para a total realização dessa visão, com fé e propósito, como descrito nos capítulos anteriores, ficará tão próximo da fonte da vida que será fenomenalmente bem-sucedido. Os pacientes virão em multidões. Ninguém tem maior oportunidade de levar adiante os ensinamentos desse livro do que o profissional de medicina. Não importa o qual, não importa a qual das várias escolas ele pertence, porque o princípio de cura é o mesmo e pode ser alcançado por todos igualmente. A pessoa próspera na medicina que mantém a própria imagem mental e de bem-sucedida e que obedece às leis da fé, do propósito e da gratidão, curará todo caso curável que acompanhar. No campo da religião, o mundo clama por um clérigo que possa ensinar os seus seguidores, a verdadeira ciência da vida abundante, que domine os detalhes da ciência de ficar rico, junto com as ciências aliadas, de estar bem, de ser grandioso, amado. Quem ensinar esses detalhes no público nunca sentirá falta de uma congregação.
Este é o evangelho do qual o mundo necessita. Dará prosperidade de vida a pessoas. As pessoas ouvirão contentes e darão livre patrocínio à pessoa que lhe trouxer isso. Agora é necessária uma demonstração da ciência da vida fora do público. Nós queremos um pastor que não somente nos diga como, mas que em sua própria pessoa possa mostrar como. Sabe o exemplo que arrasta? É isso, né? É no exemplo que a gente realmente aprende. Nós necessitamos de um pastor que seja ele próprio rico, saudável, grandioso e amado, e nos ensine como alcançar estas coisas. E quando ele vier, encontrará numerosos e leais seguidores. Bora falar, bora comentar. Porque é bem Mas isso, ele né? tem que ficar rico sem pedir o dinheirinho, né? E assim, Sem extorquir os seus seguidores, sem, sabe? na realidade, eu Não vale. não quero nem levar para esse aspecto religioso, mas assim, de tudo na vida, sabe? Que a gente possa. Religioso, não. Egoístico. Deixa eu Ok? completar, que a gente possa, de verdade, trazer essa questão do exemplo, de você fazer essa mudança, né? E aqui, né, como ele fala assim, de ser o próprio pastor, o exemplo dessa riqueza. Muitos não são, não têm, outros têm a esse tipo de mal conduta, de mau exemplo, mas de verdade, né? Assim, é estar e buscar isso o tempo todo. Eu vejo isso muito na nossa vida, né? Na nossa, eu e você aqui, a gente já está vendo, você entendeu? A gente já está chegando, porque a gente está nesse propósito. Porque muitas vezes as pessoas podem falar assim, nossa, mas vocês falam tanto de prosperidade, eu não estou vendo vocês com as mansões e tudo mais, mas é aquilo que outro dia você trouxe. É só uma questão de tempo, entende? É muito legal isso, cara, porque você percebe que a mudança, ela se dá aqui dentro, é dentro da gente. E aí, bebê, aguarde. Cristina, mas assim, o que eu queria falar, né, na verdade? A maioria dos pastores são ricos, mas não são exemplos para ninguém. Mas nós temos alguns já, né, que a gente pode falar assim, não, é possível isso aqui. É possível o pastor ficar rico sem pedir o dinheiro e sim ensinando os outros a ficarem ricos. Um exemplo aqui no Brasil é o Paulo Vieira. Né? O Paulo Vieira, ele vende cursos ensinando as pessoas a ficarem ricas e muitas ficam ricas. Então, verdade, ele precisa ficar pedindo dinheiro? Não precisa. E é ensinando os outros a ficarem ricos que ele fica rico. Olha que coisa magnífica. E como que se ensina os outros a ficarem ricos, Cristina? Ensinando eles terem uma nova dinâmica na vida. Fazerem as coisas de uma certa maneira, terem disciplina. E o que nós vamos ensinar na mentoria Nova Dinâmica? Isso! Então, é aquela história, mas tudo depende do propósito de cada um, né? Às vezes o propósito da pessoa é mudar de carreira, é ter uma carreira, é sair do CLT e ir para a carreira, como que ele fala aqui? Autônoma, né? Autônoma, é virar empresário, ou é sair de ser empresário e voltar para a carteira assinada, que está tudo certo também. Né? Às vezes é melhorar o relacionamento, não importa qual que é o objetivo da pessoa. O fato é que você sabendo como, você sabendo, né, você tendo disciplina para criar um plano, enfim, você sabendo como que a sua mente funciona, você consegue qualquer objetivo. Enriquecer, ok. Você sabe qual que é o problema da gente ficar buscando a riqueza em todos os mestres?
a gente tem um mau hábito de achar que o ter é mais importante do que o ser. E quantos milionários aí não são exemplos de nada? E se você for aprender com eles como ficar rico, você vai ser uma pessoa depressiva, infeliz, vai destruir seu casamento, não vai ter hora de lazer, enfim, vai ter uma vida de merda. Então, você tem que aprender com quem? Com quem sabe a fórmula. Às vezes ela ainda está criando, mas está tudo certo, entendeu? E eu aprendi isso com o meu mestre, né, o professor Marcos Trombeta, e ele ensina o seguinte: quando eu comecei a ensinar, eu não era rico. O Kaiser, a mesma coisa. Eu não tinha um real no bolso. Só que sabia como. Sabia como. E já era rico, entendeu? Já era rico. Já tinha essa energia da prosperidade ativada. Então, é isso, gente. Vai lá. Vai, amor. Eu? Quer ler? Quero. O mesmo será verdade para o professor, que pode inspirar as crianças com a fé e o propósito de uma vida próspera. Gente, o professor, eu acho que muito mais do que o médico, do que até o pastor, o professor, ele lida com a criança. Você plantar essa sementinha na cabeça da criança, uau, você vai transformar o mundo. Mas o que a gente tem visto são sementes bem o contrário disso, né? Ele jamais ficará ultrapassado. E todo professor que tiver uma fé e propósito a passará a seus alunos. Ele não poderá evitar isso, já que é parte da sua vida e trabalho. O que é verdade para o professor, para o pastor e o médico, é verdade também para o advogado, para o dentista, corretor imobiliário, agente de seguros, para todos. Para os terapeutas. As ações mentais e pessoais combinadas que descrevi são infalíveis, não podem falhar. Cada mulher ou homem que segue essas instruções com firmeza, perseverança e ao pé da letra enriquecerá. É uma fórmula. É uma fórmula. A lei da prosperidade, a lei da prosperidade da vida é tão matematicamente certa em sua ação quanto a lei da gravidade. Enriquecer é uma ciência exata. O assalariado achará isso tão verdadeiro para o seu caso quanto foi verdadeiro para os outros mencionados acima. Não ache que você não tem nenhuma possibilidade de enriquecer porque você está trabalhando onde não há nenhuma oportunidade visível para o seu progresso, onde os salários são pequenos e o custo de vida é alto. Dê claramente forma à imagem mental do que você quer e comece a agir com fé e propósito. Fé e propósito. Grifo, gente. Faça todo o trabalho que você puder a cada dia e faça cada parte desse trabalho de uma maneira perfeitamente bem-sucedida. Ponha o poder do sucesso e o propósito de ficar rico em tudo que você fizer. Isso é fazer as coisas de uma certa maneira, percebe? É em tudo que você fizer, não é só no que você gosta, não é só no que você quer fazer. Você sabia que os ricos, eles ficam ricos porque eles fazem coisas que os pobres não querem fazer? E não é porque eles gostam, é porque eles sabem que se requer que façam. Mas não faça isso meramente com a ideia de cair nas graças do seu empregador. Então, percebe a mentalidade. É a mentalidade. Não é fazer para aparecer para o seu chefe. É fazer para aparecer para o universo, como pagamento pelo seu sonho, seu objetivo, seu projeto de vida.
na esperança de que ele ou alguém acima de você veja o seu trabalho e o promova. Não é esse o objetivo. É improvável que façam isso. A pessoa que é meramente um bom trabalhador ocupa o seu lugar com o melhor da sua habilidade e satisfaz com isso. É valiosa para o seu empregador e a ele não se interessa e ele não se interessará em promovê-lo. Ele vale mais onde está, né? Fazendo muito bem. Para o empregador, ele vale melhor, vale mais ali onde está fazendo bem. Para o progresso garantido, algo mais é necessário do que sobressair no seu lugar. A pessoa que seguramente progredirá será aquela que se destaca em seu lugar e que tem um conceito claro do que quer ser. Conceito claro do que quer ser. Que sabe que pode se transformar no que quer ser. E que está determinada a ser o que quer ser. Gente, isso aqui precisa de uma semana para a gente conversar sobre isso. Então, olha só, não é só fazer as coisas de uma certa maneira e tudo vai cair na sua cabeça. Você tem que ter muito claro na sua mente o que você quer ser. Então, é assim a história. Você tem, vamos supor que isso seja o que você tem, um conjunto de coisas que você tem. E aí você quer ter mais coisas, né? Você quer ter mais coisas. Para você ter mais coisas, você precisa fazer coisas diferentes. Fazendo as mesmas coisas, você sempre vai ter a mesma coisa. Sempre. Para fazer coisas diferentes, você precisa ser outra pessoa, ser uma pessoa diferente. Isso é o. Na PNL a gente chama, é o pressuposto do ser, fazer para ter. Então, você precisa ser essa outra pessoa, ter novas habilidades, ter novas atitudes e novos conhecimentos. É o chá, conhecimento, habilidades e atitudes. E aí, gente, as coisas vêm. As coisas vêm com naturalidade. Você sendo essa nova pessoa. Então, a pergunta é, o que você quer ter? Para ter isso, o que você precisa fazer? Para fazer isso, quem você precisa ser? Tenha muito claro isso na sua mente. Quem eu preciso ser para ter isso? O que eu preciso pensar? Como eu preciso sentir? O que eu preciso falar? De que jeito essa pessoa que tem isso fala? Sente, pensa? Como que ela é com os filhos, com os pais, com a esposa, com o marido? Como que ela é com os empregados, com o chefe, com os colegas? Como que ela é? O que ela faz? Entende? E aí você vai começar a ser essa pessoa hoje. Gente, eu tô com um vídeo programado, um vídeo não, uma live, que é fingir até se tornar. O lado positivo e o lado negativo disso. Porque eu recebi umas perguntas que ativou em mim a necessidade de fazer essa live. Tem gente que acha que tem coisa muito ruim aí, de ficar fingindo. Eu acho que é por causa da palavra, né? O fingir traz uma negatividade, né, em si mesmo, por causa dos conceitos que a gente traz sobre o que é fingir. Eu, particularmente, penso que você pode modelar, trazer esses aspectos positivos, mas a partir da base de mesclar com o que é você na sua essência. Porque fingir, a gente é próprio da palavra, né? Então, assim, é uma mentira. E a gente não sustenta uma mentira por muito tempo. Você pode até mentir e sustentar ela por uma semana, duas, mas o tempo vai passar e você acaba se traindo. Então, assim, ao modelar alguém que você admira, né, é buscar aquilo que você admira na pessoa e se afinar à sua essência, né? Fazer com que aquilo se aproxime ou se encaixe à sua essência para que você sustente esse padrão de mudança. E outra coisa que eu acredito que quando você está muito. Você vem no padrão vibratório de anos,
Então, assim, você não vai conseguir sustentar uma elevação, uma mudança de atitude muito assim, tipo, de uma hora para outra. Né? Você fica oscilando, até você criar essa musculatura para sustentar aquele padrão do rico, o padrão da competência, o padrão da entrega 100% maravilhosa, você entende? Você tem que ir se trabalhando para isso. Você não pode desistir, né? Nunca. Mas Mas enfim, não é de uma hora para outra. Não é. Se você pensar bem, nós somos ótimos fingidores. sim, Porque são pouquíssimas, são assim, de cada 1 milhão, deve ter no máximo 5 pessoas que vivem através da sua essência. A maioria é uma pessoa que não é, entendeu? Vive vidas longe do que realmente é, ou seja, elas estão fingindo o tempo todo ser quem não são. Então, quando a gente fala fingir até se tornar ser, é se tornar ser quem? Não é se tornar ser outra pessoa, é se tornar ser quem você quer ser. Ou seja, você vai estar indo mais para próximo da sua essência. Sim. É mais fácil do que você ficar fingindo ser quem você não é, entende? Então, a gente está falando assim, é porque a palavra fingir realmente ela traz uma negatividade no conceito que nós temos gravado na mente sobre ela. E esse negócio dos conceitos que a gente traz com relação às palavras é muito sério e pesado, né, para nossa mente. Então, realmente, mas é o conceito que se tem, né, no desenvolvimento pessoal, se diz assim, vamos fingir até se tornar. Mas a gente poderia falar assim, vamos treinar ser outra pessoa até se tornar. Entende? Mas é tudo só uma questão de palavra, né? Enfim, é questão de entendimento. Mas aí eu vou trazer nessa live o lado negativo, porque tem gente que finge. Bom, deixa isso para lá, senão eu vou entregar o ouro aqui. Mas assim. Oi, Marcelo, boa tarde, tudo bem? Oi, Marcelo. Boa tarde. Mas é importante você saber o seguinte: você precisa ter claro na sua mente quem você precisa ser e começar a treinar ser essa pessoa, né? Então, vamos trocar a palavra fingir por treinar ser essa pessoa. Então, você tem que começar a ser essa pessoa hoje e não deixar para começar a treinar lá quando você conseguir o seu objetivo. Porque sem você ser essa pessoa hoje, você não vai conquistar isso. Verdade. É ser para ter e não ter para ser. Concorda? É o que a gente estava falando antes. A transformação, primeiro, ela vem de dentro. Não tente sobressair-se em seu lugar atual visando satisfazer o seu empregador. Esquece o seu empregador. Faça isso com a ideia da sua própria progressão. Firme-se na fé no propósito de prosperar, antes, durante e depois das horas de trabalho. Firme-se de tal modo que toda pessoa que tenha contato com você, seja o seu chefe, colega ou conhecido social, sentirá o poder do propósito irradiando de você. De modo que todos captem o senso de prosperidade e progridam com você. As pessoas serão atraídas por você. E se não houver nenhuma possibilidade de progredir no seu trabalho atual, você logo terá a oportunidade de fazer um outro trabalho. Então, percebe que não é o seu trabalho ficar buscando outro trabalho. O seu trabalho é fazer as coisas de uma certa maneira, ou seja, fazer as coisas da melhor maneira que você conseguir dentro do que você está fazendo hoje. E se ali não tiver a oportunidade que você precisa para ir crescendo, o universo vai providenciar essa mudança.
tá? Há um poder que nunca deixa de apresentar a oportunidade à pessoa que prospera, que segue a obediência em obediência à lei. Deus não pode deixar de ajudar você se você agir de uma certa maneira. Ele tem que fazer isso para ajudar a si mesmo. Não há nada em circunstâncias ou na situação industrial que possa derrotá-lo. Não há nada na política, não há nada em lugar nenhum que possa derrotar você. Caso não possa trabalhar na indústria do petróleo, você pode ficar rico em uma fazenda de 10 acres. E se você começar a agir de uma certa maneira, certamente escapará das garras da indústria do petróleo e enriquecerá na fazenda, ou, ou onde você bem quiser. Caso alguns dos seus milhares de empregados aderissem ao certo modo, os cartéis estariam logo em má situação. Teriam de dar a seus trabalhadores mais oportunidades ou sair do negócio. Ninguém é obrigado a trabalhar para uma grande companhia. Elas mantêm as pessoas numa situação de tal desesperança que as pessoas tornam-se ou muito ignorantes para a ciência de ficar rico, ou muito intelectualmente intolerantes para praticá-la. Gente, 1910, né? 1910, a situação era essa. Hoje a gente pode dizer assim, né? As coisas mudaram um bocado, né? As empresas, principalmente as grandes empresas, elas acabam dando mais oportunidade para as pessoas. E só que às vezes a pessoa se aliena. A pessoa se aliena porque ela está ali ganhando um salário, né? Tá tô seguro aqui. E acaba que fica anos, décadas sem progredir, sem fazer um curso, sem ler um livro, sem buscar mudanças, né, na sua mentalidade, no seu eu interno. E, e ali contente, contentado com aquilo que está vindo seguro, né? Então, tem os dois lados, né? Tem o lado de que a empresa, às vezes, segura um pouco, e tem o lado da pessoa que se aliena, de ter ali a segurança da carteira assinada, né? Comece a pensar e agir de certa maneira, e a sua fé e propósito rapidamente lhe farão ver toda a oportunidade de melhorar sua condição. E as oportunidades virão rapidamente pelo poder supremo, trabalhando em tudo e trabalhando para você, que a colocará diante de você. Não espere por uma oportunidade de ser tudo o que você quer ser. Presta atenção, não espere a oportunidade de ser quem você quer ser, tá? Você tem que ser hoje. Quando uma oportunidade de ser mais do que você é apresentar-se e você sentir-se impelido para ela, pegue-a. Será o primeiro passo para a oportunidade maior. Não existe nada mais possível neste universo do que faltar oportunidade. Não existe nada mais impossível nesse universo do que faltar oportunidades para as pessoas que estão vivendo a vida próspera. Às vezes sem R$ 1 no bolso, mas a vida próspera, percebe? É inerente à constituição do cosmos que todas as coisas serão para ele e trabalharão juntas para o seu bem. E ela deverá certamente enriquecer aquele que agir e pensar de uma certa maneira. Deixe assim que os trabalhadores, homens e mulheres, estudem com esse livro com grande cuidado e entrem em confiança no modo de ação que ele prescreve. Não falhará.
Gente, E essa certa maneira, ela é exatamente isso. Você tem que ter em mente as leis do universo e você tem que ter em mente que você tem que fazer o melhor hoje. O que é fazer o melhor hoje? Independente de onde você está, independente da sua situação, independente se você gosta ou não do que precisa fazer. Sabe aquela história de Jesus? Se te impelirem se te mandarem dar o seu casaco, dar também a sua capa, Sim. né? Se falarem para você andar 1000 passos, anda 2000, Uhum. tem a ver com isso, sabe? Seja o que for, faça da melhor maneira. Não faça com raiva, não faça com sentimento ruim. Faça com da melhor maneira possível. Faça com amor. Você não está fazendo para aquela pessoa, você está fazendo para Deus. Você É. não... Se a gente traz essa energia, né, se a gente traz esse pensamento, transforma todo o seu servir, de Exato. tudo e em tudo. Então, e assim, e isso você vai expandindo, né, em tudo, gente. Se você for fazer algo para você, como se fizesse para Deus, você vai fazer o melhor. Se você for servir o teu filho, ou o teu marido, ou a tua mãe, ou a tua esposa, como se estivesse servindo a Deus, você também vai fazer o melhor. Aí você sai desse âmbito familiar de pessoas que você é afim, de pessoas que você ama e vai para a rua. Mas vai com esse pensamento. Você vai se tornar uma pessoa melhor. Aí você pode, por exemplo, a primeira pessoa, nossa, escorreguei, não consegui fazer como se eu estivesse fazendo para Deus, não. Ok. Aí vem uma outra pessoa, faça. Mas busque isso deliberadamente, conscientemente na sua presença, de realmente fazer o seu melhor em tudo. Deixa de lado essa primeira análise, né, do teu ego ou do teu orgulho de que aquela pessoa é isso, é aquilo. Sai do julgamento, sabe? Vai para o interessante ponto de vista e olha naquela pessoa uma expressão de Deus e faça como se você Exato. estivesse fazendo com ele. Mas é muito importante você pensar que você não está fazendo para as pessoas, não está fazendo para o seu chefe, não está fazendo, sabe? Você está fazendo para Deus. Você não está esperando agradecimento de ninguém, reconhecimento de ninguém, não está fazendo para honrar ninguém aqui. Você está fazendo para honra e para como parte do pagamento do que você tem pedido. Então, o que está aparecendo para você fazer hoje, olha assim, então Deus está mandando eu fazer isso. Então eu vou fazer da melhor maneira. Né? Gente, isso muda tudo. Isso muda tudo. Ah, mas Deus está mandando umas pessoas tão chatas aqui para lidar, para eu ter que lidar. Ok, é a lição que eu preciso hoje. É a lição que eu preciso hoje. Lidar com essas pessoas difíceis. E aí, Deus está mandando, sabe, meu filho ficar aqui trazendo ideias que vão contra o que eu espero, desejo, escolho. Ok? O que está certo sobre isso? Que consciência se requer aqui? Né? Como que eu posso lidar com isso da melhor maneira? E a gente tem que ir aprendendo com tudo isso. Aprendendo. E o que é o aprender? É o progredir, que é o objetivo da gente estar aqui. Exato. E ontem eu vi uma live, eu não sei se vocês seguem o Gustavo Tubarão. Ele é muito engraçado, eu gosto muito porque ele é mineiro, então ele faz umas piadinhas de Minas, e eu adoro, e eu gosto, eu acho engraçado, eu sigo. E não que eu fico seguindo tudo que eu acho engraçado, né, gente? Mas às vezes a gente tem que dar umas risadinhas, então eu gosto. Então tem um ou outro que eu sigo. Então eu acho as piadas dele leve e tal. E eu vi uma entrevista dele, uma dessas entrevistas que está tendo agora, como que fala? Podcast. Podcast? É, né? E ele conta o seguinte: eu não acreditava em Deus. Cheguei ao ponto de falar assim: Deus não existe, não quero nem saber e tal. Só que ele estava muito depressivo. Depressivo,
assim, num grau muito... Grau, né? Último grau mesmo. Não vou falar último grau, não, porque o último grau é o suicida que pula da ponte, né? Mas vamos falar assim, ele já estava tendo muitos pânicos, muitas coisas ruins, e ele já não estava aguentando mais. E ele pegou e falou, olha, Deus, se você existe, me tira disso, que aí eu vou falar de você. Me tira disso, me tira disso. Se você existe, me tira disso. E assim, quando a gente faz isso, aquela história, Deus precisa da gente? Não, não precisa. A gente que precisa de Deus, né? Mas Deus ama cada um de nós de uma tal forma, porque nós somos o quê? Como se nós fôssemos parte dele. E não é como se fosse, não, nós somos parte dele, né? Nós somos células desse Deus, que a gente acha que é alguma coisa externa, não é externa, é interna. E nós estamos nele, ele está em nós. E aí ele manifestou essa vontade, né? Tipo assim, eu quero falar de você, mas me tira disso, por favor, né? Como uma prova de que você existe, porque ele já não acreditava. E as coisas começaram a acontecer de uma certa forma, entendeu? Pelo simples fato dele ter falado isso e soltado, porque ele soltou, ele não ficou pedindo de novo, entendeu? E as coisas aconteceram. Então, vai ver isso, gente, vai ver. E hoje ele fala de Deus, ele fala, gente, as coisas acontecem, eu não sou de igreja, detesto igreja. E eu acho que muita gente se afastou de Deus por conta, né, desses conceitos igrejistas que são trazidos. Deus é muito mais do que qualquer igreja já falou para a gente. Deus é muito maior, muito melhor, muito mais amor. Deus não é um cobrador, Deus não é um impositor, não é um juiz, né? Deus é um criador. Deus é amor. E assim, quando a gente entende isso, né, que ele ama incondicional, é uma coisa tão grandiosa, e aí você começa a fazer as coisas para... E você sabe que ele não quer o seu mal, que ele nunca vai te jogar num raio de um lugar infinito de mal, de fogo, entendeu? Você entende que tudo isso é contos de carochinha para te aprisionar. E aí você começa a olhar para esse Deus que cria mundos, cria sóis, estrelas, galáxias, universos e espíritos, que cria você, cria, né, o seu filho, que cria coisas incríveis, as flores, e você fala assim, o que é o meu sonho para esse Criador de tudo? Não é nada. E se ele quer o meu bem, ele só me fala assim, o que eu preciso fazer? E aí você começa a perceber que tudo que aparece no seu dia para você fazer é exatamente o que você precisa fazer para conquistar isso, esse seu objetivo, esse seu sonho. Então não faça para aparecer para o chefe, porque se você faz para aparecer para o chefe, não está valendo. Você vai aparecer para o chefe. Ah, eu quero aparecer para o meu vizinho, quero aparecer para a Cristina, quero aparecer para o meu seguidor. Não. Faça para a honra de Deus. Você fazendo para a honra de Deus, você vai fazer a melhor terapia, você vai fazer o melhor clube do livro, você vai fazer a melhor live, você vai fazer, sabe, qualquer coisa, vai lavar a louça da melhor maneira. E tudo que você fizer vai ser da melhor maneira para isso. Fala. E sabe uma coisa que me chama a atenção, né? Só para a gente trazer para essa reflexão. Pode ser, né, que quando essas coisas, fatos, pessoas surjam na sua vida, você fala assim, aquilo mexe com você e aperta seu botão, sabe, se te irrita. Aí é olhar, sabe, e ter essa hombridade, essa grandeza, essa sabedoria de olhar para si. Porque se não é nada fora, é dentro, é o que está dentro de você que está te causando aquele desconforto. Né? E aí você começa a crescer. E é isso, né? Crescimento é isso, aprendizado é isso, autodesenvolvimento é isso. Não se furte, porque você faz de conta que não enxerga aqui, evita uma situação aqui,
E lá na esquina tem uma outra situação igualzinha, só muda o personagem. Você fala, nossa, estou sentindo isso de novo, né? Vai lá, Cris, lê um pouco. Deixa eu ver aqui, peraí. Capítulo 16. Algumas advertências e observações conclusivas. Estamos aí já caminhando para o final da nossa leitura, né? Muitas pessoas zombam da ideia de que há uma ciência exata para enriquecer, presas à ideia de que a fonte de riqueza é limitada, insistirão que as instituições sociais e governamentais devem mudar antes, para que um número considerável de pessoas possa ganhar uma subsistência. Mas isso não é verdade. É verdade que os governantes atuais mantêm o povo na pobreza, mas isto é porque o povo não pensa e não age de uma certa maneira. Por quê? Deixa eu falar aqui um pouquinho da minha percepção. São dois fatores. Primeiro que eu acho assim, a gente tem preguiça. Preguiça. É mais fácil você falar que não sabe, que sempre foi assim, deixa assim, porque é preguiça. Porque quando você fala, olha, pode até ser que sempre foi assim, mas agora eu escolho ver diferente, isso vai te colocar numa condição de buscar uma alternativa, de criar diferente, de fazer coisas diferentes. Por quê? Não dá para fazer a mesma coisa e querer resultado diferente. Isso é loucura. Então você vai ter que fazer de uma outra maneira, de uma certa maneira. Então, automaticamente, as pessoas ficam presas nesse looping eterno, né? De não, sabe, de culto à pobreza, sabe, assim, do tipo, deixa assim, que assim tá bom, porque é comodismo. Então, assim, tem muito disso, muito, muito, muito. E tem anos e anos e anos que a gente foi domesticado dessa forma, que a gente foi educado dessa forma, que foi impregnado na memória celular dos nossos corpos. Mas existe uma coisa chamada vida, chamada energia, chamada decisão, que tudo pode mudar e pode mudar. E hoje você vê estudos da neurociência, que é uma ciência muito moderna e que estuda todos esses fenômenos do cérebro, que mostra o tempo todo a possibilidade de você mudar esses caminhos neurais. Sabe que sabe, a epigenética traz muito isso, o quanto que você pode mudar o quanto que você sofre influência do meio em que você vive. E quando você decide mudar, você muda. Sabe, seus neurônios espelhos o tempo todo tá te espelhando, tá te mostrando coisas e você repete coisas inconscientemente, hábitos, situações. Por quê? Porque você não passa pelo crivo da sua razão. Mas você pode mudar isso, você pode fazer um movimento diferente. Quando você começa a buscar mais conhecimento. Sabe, conhecimento é libertador, gente. Só que isso dá trabalho, né? A gente não consegue ter um grande conhecimento em 10 videozinhos de 40 segundos, né? Não consegue. Você não vai absorver isso dessa forma. Agora que você consegue mudar, você consegue. Então, assim, são esses dois aspectos, né? Então, eu penso que tem isso de você ter esse comodismo muito grande, e tudo que foi impregnado em toda a nossa estrutura energética, celular, física, de anos e anos e anos e anos e anos. Agora, tudo isso é possível mudar, desde que você queira. Quer falar alguma coisa? Querer todo mundo quer. Desde que você queira, acredite que pode e faça o esforço. Tem que se pôr no movimento, senão vai ficar só querendo. E achando que, tipo assim, né? Eu quero mudar, mas olha aí, ó, como é que eu posso? De que jeito que eu consigo? Como? Então, vamos lá. Caso o povo comece a agir como sugerido nesse livro, nem os governos, nem os sistemas industriais podem detê-lo,
todos os sistemas deverão ser modificados para acomodar o movimento de progresso. Caso o povo tivesse a mente próspera, teria fé que poderia enriquecer e fosse adiante com o fixo propósito de enriquecer, nada poderia mantê-los na pobreza. Ô Dulce, e eu fico imaginando esse mundo próspero. E é tão maravilhoso quando você olha e fala assim, sabe, você fecha os olhos e você vê casas e mais casas maravilhosas, lindas, e todo mundo feliz, com tudo que quer, com tudo. Aí, então, assim, quando você leva esse mundo, externa essa ideia para alguém, não é um ou dois que vira para você e fala, é impossível, você é louca. Ou seja, as pessoas, de uma forma geral, matam até a possibilidade de um sonho, de uma imaginação, de uma visualização positiva. Ou seja, por que você tem que ver tudo na M? Você entendeu? Por que você tem que ver tudo na carência excessiva, na falta, na escassez, nas crises? Por quê? Por que você não pode simplesmente mudar o jeito de imaginar, de ver e trazer uma situação diferente? Da onde vem essa dificuldade? Essa dificuldade imensa de aceitar a maravilha que é todo mundo bem, todo mundo bem vestido, nutrido, com as suas Ferraris, com as suas mansões, feliz da vida, indo para a Grécia, vindo da Grécia, indo para o Egito. Olha que maravilha que ia ser, né? Pois é, Cristina, mas você sabe o que eu vou te falar? Isso é o seu desejo, mas tem gente que você vai falar isso, eles vão falar assim, ah, não, mas eu quero ficar aqui mesmo, na minha casinha, entendeu? Eu quero, não quero ir para a Grécia, não, tenho medo de avião, não gosto de andar de barco, não sei nadar, deixa eu aqui mesmo. E tá tudo bem, sabe? Então, quando a gente olha as pessoas, nos vários níveis sociais que existem, e aí existe uma teoria assim, né? Nossa, se a gente pegar todo o dinheiro do mundo e distribuir igualmente, todo mundo vai ficar rico, não é? Hum. Mentira. Ou todo mundo vai ficar pobre, tipo assim, não vai ter para todo mundo. Exatamente. Não, e mais do que isso, aí você distribuiu igualmente, todo mundo tem igual. Daqui meia hora não é mais igual. Porque a consciência de um é diferente da consciência do outro. E aí, um vai lá, vai pegar aquele dinheiro, vai esbanjar todo, enquanto que o outro vai juntar com o que aquele que esbanjou, vai ter 2 vezes mais, entendeu? Então, não é, as pessoas não são ricas ou pobres, saudáveis ou doentes, felizes ou infelizes, por uma questão de situação, não é algo externo, é interno. É o que a gente falou. Existe uma estatística que mais de 90% das pessoas que ganham na loteria em menos de 3 anos perdem tudo. Sabe por quê? É a questão interna, é a mentalidade. É a mentalidade, é como elas se enxergam, é a autoimagem que elas têm delas mesmas. Elas não se veem numa situação, num ambiente diferente. Elas não são ainda a pessoa próspera. É por isso que fala, seja hoje, sem R$1 no bolso, a pessoa próspera. Porque aí a prosperidade vai vir naturalmente, entende? Você não tem como dar errado. Você vai atrair para você. Agora, se acontece por acaso, né? Por acaso, tudo é prova, tudo é prova. De você ficar rico, ganhou na Mega Sena, lá os 6 números sozinho. Oi. E você não tem isso, você não tem essa mentalidade, você não carrega essa energia, em menos de 3 anos você vai perder tudo. E ainda fala mais essa estatística. Algumas pessoas ainda saem dessa situação piores do que quando entraram, porque criam dívidas. Devendo horrores. Devendo horrores. Às vezes, tipo, sei lá, bom. Atraem pessoas, né, que vão usá-las, que vão roubá-las, que vão matá-las, que vão, né? Não tem isso, tem muito. Muitos começam a usar droga
nessa coisa de insanidade, de loucura, de experimentar, de achar que está acima de tudo, né? E que pode tudo, enfim, sei lá. E é o dinheiro que faz isso? Não, é a mentalidade, é o nível de consciência das pessoas. Eu tenho um vídeo no canal que fala sobre os 7 níveis de consciência. Então, se você está no nível do porco, se você está no nível animalesco, que é lá o nível 1, e você ganha na Mega Sena, gente, não vai ter jeito. Uhum. No nível 2, nível de massa também, é muito provável que aconteça de você perder tudo. Então, é isso, você tem que desenvolver sua consciência hoje, para que as coisas venham de forma natural e fiquem consistentemente, entendeu? Verdade. É por isso que não acontece de uma hora para outra, entendeu, Cristina? Para a gente ir modificando essa nossa mentalidade, a gente mudando quem nós somos, e aí as coisas vêm de forma consistente. Mas aquela história, a gente vive uma vida inteira na miséria, mas não tem paciência de ficar rico devagar. A gente quer que aconteça assim, né? E não é assim, não é assim. Até um médico, ele leva 10 anos para virar médico. São 6 anos de faculdade, mais 1 ano de residência. Às vezes ele vai fazer uma especialização. É 10 anos para ele virar um médico especialista em alguma coisa. Falar que vou começar a ganhar dinheiro agora. 10 anos. Ok, começa hoje, vem para a mentoria. Começa hoje. Faz o propósito de 5 anos. Em 5 anos eu vou estar vivendo os meus sonhos. Você vai ver que vai estar. Isso aí. Então, bora lá, olha. Os indivíduos podem aderir ao certo modo, em qualquer era e sob qualquer governo, e enriquecer. E quando um número considerável de indivíduos fizer isso, sob qualquer governo, causarão mudança do sistema, de modo que será aberto caminho para outros. Quanto mais pessoas ficarem ricas no plano competitivo, pior para os outros. Quanto mais pessoas ficarem ricas no plano criativo, melhor para os outros. A salvação econômica das massas só se realizará quando um grande número de pessoas aplicarem o método científico estabelecido nesse livro e enriquecerem. Estes mostrarão aos outros o caminho e inspiração, o desejo e inspiração. Peraí, deixa eu ler do começo. Estes mostrarão aos outros o caminho e inspiração, o desejo de vida real, com a fé que pode ser alcançada com o propósito de alcançá-lo. Para o presente, entretanto, é bastante saber que nem o governo sob o qual você vive, nem o sistema capitalista ou competitivo da indústria podem afastá-lo do enriquecimento. Quando você entra no plano criativo do pensamento, você ascende sobre todas essas coisas e torna-se cidadão de um outro reino. Um reino lindo, maravilhoso, rico, cheio de dinheiro, próspero, abundante, feliz. Sempre que recriar os velhos modos de pensamento, corrija-se imediatamente. Recair. Oi? Recair. Não recriar. Sempre Não que recair. recair. Sempre que recair os velhos modos de pensamento, corrija-se imediatamente. Quando você passa a mente competitiva, você perde a cooperação da mente suprema. Não perca tempo planejando como você se encontrará com emergências possíveis no futuro, a não ser que as medidas necessárias possam afetar suas ações hoje. Você está comprometido em fazer o trabalho de hoje de modo perfeito e bem-sucedido, não com as emergências que podem surgir amanhã. Você pode resolvê-las quando vierem. E pode ser que elas nem venham. A maioria das vezes essas emergências nem vêm. Não se preocupe perguntando-se como superará os obstáculos que podem aparecer no horizonte dos seus negócios, a menos que você veja claramente que o seu curso poderá ser alterado hoje.
a fim de evitá-los. Não importa o quão colossal uma obstrução possa aparecer à distância, você verá que seguindo um certo modo, seguindo do modo certo, ou de certo modo, ela desaparecerá à medida que você se aproxima, ou um caminho um caminho sob ou em torno dele aparecerá. E realmente, gente, coisas incríveis acontecem quando a gente está no caminho. Assim. Ô, Cris, eu sugiro que a gente pare para a gente continuar amanhã. Senão amanhã vai ficar muito pouquinho. E amanhã a gente já pode começar a ler o outro também. O outro também é pequeno. Então, é que eu não acho legal emendar 2 livros num dia só, você acha? Também não tem nem como botar capinha. Fica estranho. Então, aí a gente termina amanhã, então. Tá bom. E amanhã a gente pode trazer, então, assim, terminar de ler e trazer, assim, uns comentários sobre o livro, né? Umas consciências, umas ideias. Mais, né? Mais um pouco. Relembrar o que a gente falou lá no começo, sei lá, sobre a substância amorfa. Eu não sei se ele traz aqui no final. Deve trazer. Enfim, isso é muito valioso. Muito, muito valioso. Isso mesmo. Então, vamos parar por aqui. Galera, gratidão. Amanhã não. Amanhã é sexta, Dulce. Não, amanhã é quinta. Amanhã é quinta. Na sexta-feira... Aí, na sexta-feira, a gente começa o sentimento e o segredo, é isso? É o segredo. O sentimento é o segredo. O sentimento é o segredo. Neville Goddard. É isso aí. Só a galera que dá nó na nossa mente. É bom que aí, na hora, já vai abrindo novas sinapses, criando novas sinapses para tudo. Não, e Neville Goddard, a gente precisa fazer, assim, igual a gente fez do Napoleon Hill, ler alguns, a gente tem que fazer do Neville Goddard. Ele é fenomenal. Isso mesmo. Gente, gratidão, Dulce. Gratidão, Cris. Gratidão, pessoal. Até amanhã. Até amanhã. Até hoje à noite. Até hoje na mentoria. Quero todo mundo lá, ao vivo. E faz esquenta lá na nossa live, tá bom? Um beijo para vocês. E outra coisa, compra para você e dá um de presente, seja contribuição com o mundo, com as pessoas, dá um de presente, porque, gente, é muito barato. Dá um de presente para quem você sabe que está aí pelejando e não está conseguindo. Vai lá. Fala, vou te dar um presente que vai mudar todas as coisas aí. Sim. Beijo. Beijo.